Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Mais um vídeo aqui no canal. Agora falando de uma data muito importante para nós brasileiros, o 7 de setembro. Como vocês podem ver, eu estou até com uma camiseta aqui, que é alusão, né, à bandeira imperial brasileira, que tem também aí na capa do vídeo, tá? E que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Por que eu estou com essa camiseta? Também porque eu sou um simpatizante da monarquia brasileira. Mas não confundam o simpatizante com militante. Tá? Tem uma diferença aí, né? Simpatizante é o que, né? Como o próprio nome diz, simpatiza com a causa. E o militante, ele luta por ela. Eu não sou o segundo caso. Sou só um apreciador da monarquia. Eu confesso que eu já fui mais chato nesse assunto. Mas hoje eu sou apenas um mero admirador de um tempo que não volta mais e nem voltará. Mas vamos falar um pouco do 7 de setembro, deixar aqui minhas reflexões e um pouco de história também, reflexões e um pouco de história, tá? Então, o Brasil no 7 de setembro vai estar assim, num clima assim polvoroso, né? Grupos aí que são pró-liberdade, que se dizem, né? Não necessariamente defender o presidente, mas defender a democracia, eles dizem. Vão estar fazendo manifestações nesse 7 de setembro. E grupos também vão estar contra. Então, muitos dizem que vai ser um dos 7 de setembro mais tensos de todos os tempos. Mas, se Deus quiser, vai passar, não vai acontecer nenhuma tragédia aí. E não vai ser um 7 de setembro como os outros, mas vai passar. Nossa vida vai seguir, vai ter o dia 8, 9, vamos em frente, né? Então vamos agora ver um pouco mais dessa data aqui, que é muito importante, né? Muito lembrada por os brasileiros aí. Que aconteceu assim, vamos dar uns antecedentes. Bom, lá no começo do século XIX, quem estava ali na Europa, vamos dizer assim, entre aspas, aterrorizando a Europa, tirando o sono de muitos europeus, foi Napoleão Bonaparte, imperador da França. Napoleão, ele queria uma França grande, uma França com uma potência, e na época a maior potência do mundo é o Império Britânico, ali, né, geograficamente próximo da França. E Napoleão, ele estabeleceu, já que ele queria que a França crescesse, ele queria também que muitos fizessem comércio com ele, né? E em detrimento da Inglaterra. A Inglaterra é uma potência, né, que é industrializada. A Revolução Industrial nasceu ali. Então ele ordenou a vários países um bloqueio continental. Não vou explicar com detalhes o que foi o bloqueio continental. Vocês podem pesquisar aí no Google, tem um vasto material sobre isso. Mas resumidamente países que fizessem negócio com a Inglaterra, ele iria invadir aquele país. E teve países que se revoltaram com isso. Ele invadiu, teve guerrilhas ali. E um grande país também que se revoltou, que não seguiu, foi o Império Russo, na época dos czares. Napoleão foi lá, até chegou a invadir Moscou, mas depois ele se viu obrigado a voltar. E foi uma grande derrota que ele sofreu. E também outro país, assim, ele não aceitou as condições, também preocupado com a reação dos ingleses, foi Portugal. Portugal, ele
poderia aceitar, não acatar, assim, ficar ao lado dos franceses, mas daí ia arrumar um problema com a Inglaterra. Portugal ali é um país ali que tem saída para o mar. Seria fácil, né, a Inglaterra chegar também, invadir ali, destruir ali o porto, as embarcações portuguesas, tudo ali. Portugal ficou preocupado com isso e decidiu assim se aliar com os ingleses, não ceder. E Napoleão também ficou irado com isso e também iria invadir Portugal. Daí Dom João VI, ali o príncipe regente ali de Portugal, teve duas alternativas: enfrentar os franceses, que eu creio que ele iria vencer também, porque eles estavam ali no terreno deles, eles conheciam o país e poderiam usar aquelas mesmas táticas que os outros usavam, né? Os outros países usaram contra Napoleão. Ou então ele vinha para o Brasil, né? Na época colônia de Portugal. Na verdade, tem um livro muito bem que fala sobre isso, que é o 1808, do jornalista Laurentino Gomes. Ele disse que o Dom João ficou numa encruzilhada, Dom João VI. Se ele ficasse, ele poderia vencer os invasores, né? Só que na América, ali, estavam acontecendo vários movimentos de independência, principalmente na América Espanhola. Muitos países já estavam começando a ficar independentes e seguindo o modelo americano de república. E que os Estados Unidos já estava independente desde o final do outro século. Daí ele ficou nesse dilema, né? Ou fica ali em frente aos franceses, ou então ele iria para o Brasil e iria se fortalecer, iria manter a colônia ali, né? Porque o Brasil poderia se tornar independente também, influenciado ali. E eu creio que ele fez a escolha certa. Ele partiu, né? Fez uma coisa que nem Napoleão imaginou que ele fosse fazer, fugir. Veio com muitas naus aqui, muitos navios ali para o Brasil, em 1808. Chegou aqui e se estabeleceu. Enquanto isso, Portugal guerreou com os franceses e também deu muito trabalho e conseguiu vencer com o tempo, né? Mas voltando aqui ao Brasil, então, o João chegou aqui e o país se transformou com a chegada dele. Foram feitas várias... Primeira coisa, uma das primeiras ações mais importantes que ele fez foi a liberação dos portos, a abertura dos portos. Antes, os portos aqui do Brasil eram apenas liberados para embarcações portuguesas. O Dom João fez a abertura dos portos, né, permitindo que navios de outros países atracassem aqui. Criou o Banco do Brasil, que existe até hoje, né? Foi criação de Dom João VI, museus, escolas e várias outras coisas. Ele foi criado durante a gestão dele. Em 1815, o Brasil teve uma outra condição. Ele deixou de ser uma colônia, mas subiu a categoria de reino. Daí ficou, no nome de Portugal, ficou Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então o Brasil fazia parte agora do Reino de Portugal. Não era assim uma colônia. O que poderia significar na prática? Dom João ele poderia continuar aqui e ser rei, daí, tanto do Brasil quanto de Portugal. Né? Só que com o tempo isso teve muita insatisfação, né, lá em Portugal. Já vencidos os franceses, né? E naquela época também Napoleão já tinha perdido muito do seu poder, né? E
E até ele chegou a falar de Dom João VI anos mais tarde, numa biografia lá no exílio, quando ele estava preso lá na ilha de Santa Helena, que Dom João VI foi o único homem que me enganou. Napoleão disse nas suas memórias. Então, nesse tempo em Portugal aconteceu também, ali em 1800 a partir de 1815, mais para frente, teve a Revolução Liberal do Porto, onde ali os portugueses já queriam, né, a volta de Dom João VI, com a ameaça de perder o trono. Né? Queriam também mudanças na política portuguesa. Dom João, a contragosto, porque ele gostava muito daqui, amava muito daqui, o Laurentino Gomes diz isso no livro dele. Com contragosto ele embarcou, foi de volta para Portugal em 1821 e deixou o príncipe regente Dom Pedro I aqui, tá? Com o seguinte aviso: muito cuidado com esses aventureiros por aí. Esses aventureiros, ele quis dizer pessoas que estavam ali na América Espanhola, né, os republicanos. Dom João VI não via com bons olhos transformar isso aqui em uma república. E deixou o príncipe aqui. Mas daí, com o passar do tempo, a elite brasileira via que Portugal ali não queria voltar a transformar o Brasil em colônia. Né? E também ordenou o príncipe Dom Pedro I voltar para Portugal. Mas aí convenceram-no a ficar por aqui. Teve até o chamado Dia do Fico. Eu não vou colocar assim, todas as datas, mas daí vocês aqui no vídeo já vão dando uma olhadinha aqui. Vocês vão pesquisando aí no Google todos os eventos. Não vou falar assim, vou falar evento, mas não vou dizer tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E também o movimento de independência crescendo no Brasil. Né? Muitos brasileiros que iam para Portugal eram tratados com desdém pelos portugueses. Isso daí acirrava os ânimos pela independência. E na época já o Pedro I era casado com a Imperatriz Leopoldina, que foi uma mulher que teve uma participação muito ativa na política brasileira. Tanto que ela, com José Bonifácio, que elas convocaram uma Assembleia Constituinte para decidir os rumos do país. E redigiram, assim, fizeram uma carta em 2 de setembro de 1822, onde ali estava a Declaração de Independência do Brasil. Ali, e na época, o Pedro estava na província, né, na época chamada província ali de São Paulo, e o mensageiro conseguiu entregar para ele no dia 7 de setembro de 1822 ali a carta da independência contra as recomendações ali da Imperatriz. E foi ali que Dom Pedro I disse o famoso independência ou morte. Alguns historiadores dizem que não houve o grito e tal, mas de qualquer forma, considerado, né, nosso país independente de Portugal oficialmente no dia 7 de setembro de 1822. Mas teve províncias que ficaram contra, o Brasil teve que, o príncipe, né, no caso já com tropas brasileiras, lutar contra os insurgentes e venceram. E em 1824 foi promulgada a nossa primeira Constituição. Só que o Pedro I teve algumas atitudes autoritárias, também teve alguns episódios que, assim, minaram com a popularidade dele. A Conferência do Equador, que também vocês podem pesquisar aí o que foi, a Guerra da Cisplatina, que é uma província que o Brasil que se tornou independente depois e se tornou o Uruguai.
e o assassinato do jornalista Líbero Badaró, tudo isso foi minando a popularidade dele, até que em 1831 ele abdicou e deixou o trono, o reino, para o filho, Dom Pedro II. Antes, uma outra coisa que eu lembrei agora que também minou a popularidade dele, que a imperatriz Leopoldina era muito amada pela população e ele era muito infiel com ela. Tinha uma amante, a Marquesa de Santos, Domitila de Castro, e a imperatriz sabia disso, né? E ela vivia profundamente infeliz, morreu muito jovem também para a revolta da população. Isso foi um dos episódios que, como eu disse, minaram a popularidade dele. E o último filho dela foi Dom Pedro II, né, da imperatriz Leopoldina. Ela morreu quando Pedro II tinha 2 anos de idade. E aí depois, né, como eu disse, né, ele abdicou, né, em 1831, deixou para o filho o trono, mas o menino tinha apenas 5 anos. Então uma junta regente foi governando o Brasil antes, até ele atingir uma idade certa para governar. Ele foi embora Dom Pedro I foi embora quando Pedro II tinha 5 anos de idade. E foi embora assim, né? Foi meio que corrido assim, com a segunda esposa dele, a imperatriz Dona Amélia, uma mulher assim muito bonita, segundo os registros da época, e que Pedro foi fiel a ela assim, né, nessa segunda esposa. Então ele voltou para Portugal, também o país estava passando por ali movimentos ali políticos. O irmão dele, Dom Miguel, queria assumir o trono de Portugal, mas a legítima herdeira era a filha de Dom Pedro I, e teve assim uma guerra entre os irmãos lá, e Pedro I conseguiu valer ali a sua vontade, conseguiu que a filha fosse empossada, né? Mas daí, isso aí, todos esses episódios, tanto do Brasil quanto de Portugal, e a vida muito intensa que ele levou, foram os homens que teve uma das vidas mais intensas, que assim a biografia diz, né, de biógrafos dizem, né? Ele morreu muito cedo, morreu com 35 anos, né, em 1834, morreu de tuberculose. O interessante é que ele morreu no mesmo quarto que ele nasceu, no Palácio de Queluz. Isso aí fica um título de curiosidade aí, tá? Mas então, agora o Dom Pedro II ele assumiu o trono com 14 anos, chamado golpe da maioridade, em que ele assumiu o trono antes da hora, com 14 anos, tá? Mas assumiu completamente preparado. Se vocês, voltando aos livros do Laurentino Gomes, leiam o 1822, se não me falha a memória, ali mostra o imperador Pedro II, a rotina que ele tinha de estudos. Tinha um horário para brincar, que ele não brincava, muitas vezes ele preferia usar o horário de brincar para continuar estudando. Ele tinha uma rotina extremamente regrada. No começo ele teve a tutela de José Bonifácio, mas depois ele saiu, entrou um padre, foi responsável pela rotina dele, né? Então, ele tinha um horário certinho para acordar, café, almoço, jantar, estudos, tudo era bem orientado, e tinha que fazer tudo ali regradinho, né?
E foi uma criança, segundo dizem, muito infeliz, né? Porque quando a mãe, né, morreu muito cedo, morreu quando ele tinha 2 anos, então ele nem teve noção de quem foi, né, a Imperatriz Leopoldina. Perdeu também o pai, né? O pai, ele se despediu cedo do pai, com 5 anos de idade. Foi criado, né, por outras pessoas, imagina, né, uma situação, né, dessa. E não tinha muito ânimo para brincar, preferia ficar estudando, e como consequência se tornou um dos homens mais cultos do século XIX, sem sombra de dúvida. Se você continuar lendo esse livro aí, mostra, né, que era um homem assim que não tinha muito, ele não tinha muito assim, a voz dele não era uma voz assim imponente e tal, mas assim na cultura, na conversa, falando com as pessoas, ele era super admirado, a cultura que ele tinha. Ele falava mais de 15 línguas, acho que de 15 a 19 línguas, assim, segundo alguns biógrafos aí. Ele falava perfeitamente todas as línguas da época, e mais um pouco ainda. Ele até estudou aramaico, né, a língua de Jesus. Você tem uma noção disso. Então, vamos falar agora, né, se concentrar mais no segundo reinado, né, dele, né. E então, Dom Pedro II, ele governou até 1889, tá? Então, durante o reinado dele, ele foi, né, teve essa grande chaga que foi a escravidão no país, né? Também teve, né, do Pedro I, embora não é uma coisa que assim o imperador poderia resolver facilmente, porque aqui o Brasil era uma monarquia constitucional, parlamentarista, nos moldes ingleses. Então, o imperador não era um imperador absolutista, de assim, o poder todo na mão. Então, não era uma coisa fácil de resolver, embora ele sempre tinha sido contra a escravidão, né? Tanto ele quanto Dom Pedro I. Dom Pedro I dizia que eu tenho sangue negro, falava assim. E continua. Então, o Brasil, durante esse tempo de monarquia, falar da parte de Dom Pedro II, um país assim que teve a segunda maior marinha do mundo, atrás da inglesa. Foi um país que tinha uma inflação baixa, bem baixa, assim, estável para a época. Era um país essencialmente agrícola, né? Embora ele estava engatinhando a passos da industrialização. Dom Pedro tinha assim tinham planos, né, de grande industrialização que poderiam ter sido feitos na época da princesa Isabel, se ela fosse depois a imperatriz, né? Mas nada disso pôde se concretizar, né? O Brasil também nessa época foi Pedro II, ele chegou a conhecer alguns países, foi conhecer o Egito, Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma história curiosa quando ele foi para lá. Ele foi para lá quando o presidente era Ulysses Grant, logo depois da Guerra Civil Americana. Foi o primeiro monarca a visitar os Estados Unidos na história. Isso é uma coisa curiosa. Ele foi com o nome de Pedro de Alcântara. Ele foi assim, mais como turista, mas por onde ele passava, as multidões assim, era tipo, eles estavam olhando um semideus. Dizia também no mesmo livro do Laurentino Gomes. Ele era admirado, tinha confusão por onde ele passava, que o pessoal queria ver, né, um monarca, né? Foi assim bem interessante a passagem dele por lá, né? O Brasil se envolveu na época dele na Guerra do Paraguai. Foi uma guerra que teve ali, na mesma época quase, ali teve a Guerra Civil Americana, que o ponto foi a libertação dos escravos deles lá.
E aqui teve a Guerra do Paraguai. O Brasil venceu a guerra, teve uma enorme dívida para pagar e conseguiu pagar depois, em poucos anos aí. Então, o nível de austeridade que os políticos tinham com dinheiro naquela época também, né? Não tinha assim casos de corrupção assim grandes, acho que também não tinha muitos também. No geral, no país não tinha assim, índices de corrupção. Óbvio, né? Não era um país perfeito na época do Império, tinha escravidão, né? Haviam outros problemas também, né? Problemas de saneamento, várias outras coisas. O Brasil é um país atrasado também, né? Mas tinha assim um governo estável. Eles estavam na época de Dom Pedro II, eles estavam com a mesma Constituição que foi elaborada pelo pai, de 1824. E por sinal foi a Constituição mais longa da história do nosso país, né? Que foi de 1824 a 1889. O país teve outras constituições, mas nenhuma chegou tão longe quanto essa, né? Mas o que acontece, né? Daí com o tempo, havia, né, aqueles jovens com ideais republicanos, inspirados nos outros países da América Latina. Até alguns intelectuais achavam que isso aqui era um câncer, como escreveu Rui Barbosa, que depois que o Brasil se tornou república, ele se arrependeu do resultado que viu. E eu não lembro onde eu li isso, que o Rui Barbosa depois teve um encontro com Dom Pedro II, dizendo que pedindo perdão a ele pelo que o país foi transformado. O país era estável na época da monarquia, né? Mas vamos voltar então. E muitos militares estavam assim insatisfeitos depois da Guerra do Paraguai, com salários, com promoções e várias outras coisas. E o que mais segurava ali a monarquia no Brasil era a elite ali rural, né? Os fazendeiros, que tinham ali os escravos. A escravidão no Brasil foi diferente, né, da americana. Não foi assim, não terminou em guerra. Foi tendo leis que foram paulativas ali, gradativas ali, foram acontecendo, né? Primeiro teve uma lei que a Inglaterra fez essa lei, né, que proibia assim o tráfico de navios negreiros, né? Então, se muitas vezes o navio era apreendido, né, era atacado se fossem avistados navios negreiros no mar, né? A Marinha da Inglaterra estava de olho nisso. Depois tiveram outras leis, né? A lei do sexagenário, quem completasse 60 anos era alforriado, né? Essa lei era uma piada no século XIX. Porque a expectativa de vida era, para um escravo, quanto era, né? Se chegasse aos 60 anos era muito, né? Então a pessoa chegava aos 60 e aí? Era liberto, mas com uma mão na frente e outra atrás. Os que conseguiam chegar aos 60, né? Depois teve outras leis, né? A lei do ventre livre. Quem nascesse assim, né, de uma escrava não era livre, né? Não vou colocar todas as datas aqui para não cansá-los, mas é só procurar por aí que vocês veem todas essas leis aí, né? E até que culminou com a Lei Áurea, né, com o assinado que já vinha sendo muito debatida, já tinha uns clubes abolicionistas no Brasil, e a princesa Isabel assinou, né, em 1888. Isso daí causou, né, uma revolta grande aí entre também os fazendeiros, que também os escravos não ser libertos e não receberam nenhuma indenização por isso, tal. E eles se uniram aos
os republicanos. Como o Brasil estava mais ali, a monarquia dependendo deles, e perdeu esse apoio, era questão de tempo se tornar uma república, né? Até um senador chegou para a princesa Isabel e falou, quando ela assinou a Lei Áurea: Vossa Majestade libertou um povo, mas perdeu um trono. Depois ela disse que não se arrependeu, né, do que fez, faria tudo de novo. Lembro que o Papa da época até deu uma rosa de ouro para ela, que é uma condecoração que o Vaticano, eu não sei se o Vaticano dá essa condecoração ainda, mas o Vaticano dava essa rosa de ouro para pessoas que fizeram alguma coisa extraordinária, uma coisa boa, né? Então o Papa da época presenteou, né, a princesa Isabel com essa rosa de ouro por esse gesto aí. Mas vale lembrar que, como eu falei, né, em 1889, né, em 15 de novembro de 1889, foi através de um golpe, né, isso aí já é consenso entre a grande maioria dos historiadores, através de um golpe foi implantada a República aqui, foi proclamada a República, sem apoio popular, né. A família real teve que sair daqui do Brasil fugida, e daí, no caso, né, eles se exilaram lá, foram para Portugal. Foi até oferecida uma soma altíssima de dinheiro para Dom Pedro II, mas ele recusou, o que causou mais raiva ainda aos novos governantes do Brasil. E quase foram fuzilados, né? Teve até gente que propôs fuzilar a família real, meio quase como se fosse os czares da Rússia anos mais tarde, né, na Revolução Russa de 1917. Então, mas não aconteceu nada disso, né, felizmente. Então, a princípio, eles foram para Portugal, que também estava vivendo um movimento pró da República, mas ainda não era República. O parente lá do Dom Pedro foi recepcioná-lo no Porto, até ofereceu para ele ficar no castelo, mas ele não quis, recusou. Depois ele foi para a França, né? Foi para a França com a imperatriz, a Teresa. Dona Teresa foi junto para lá, para a França, e a família real ficou por ali, né? E até que, né, ele faleceu anos mais tarde. Teve aí honras de Princesa Isabel. Ele queria um enterro discreto, mas o governo francês fez questão de dar um enterro à altura, né? E governantes de várias partes do mundo foram, né, ali ao funeral dele, né, prestar as homenagens. Na época a República Brasileira também não gostou disso. Eles estavam banidos, né? Além deles foram exilados, eles foram banidos. Até que Epitácio Pessoa, no ano de 1920, ele revogou esse decreto aí, permitindo que a família real voltasse para o Brasil. Daí alguns membros ainda vivos voltaram. Acho que a princesa Isabel já estava falecida. O conde D, que era o marido dela, também, ele acho que ele estava vivo quando ele soube da notícia, mas ele faleceu, não chegou a vir também. Certo? Então foi assim mais ou menos um resumo, né, que a gente, bem resumido mesmo do que falei, né, do 7 de setembro e o período monárquico aqui do Brasil, né? Essa camiseta aqui, né, que tem depois eles mudaram, né, essa aqui era a nossa bandeira, né, você vê? Aqui a parte, hoje em dia, né, a bandeira do Brasil é parecida com essa,
Só que os simbolismos são diferentes, né? O verde, na bandeira imperial, se refere à cor da Casa dos Braganças, de Portugal. O amarelo, que simbolizava a Casa dos Habsburgo, que era da Imperatriz Leopoldina. Temos aqui, né, a coroa, um ramo de café, outro de tabaco, as economias do Brasil, né? E o brasão, né, do imperial no centro. E daí foi trocado, né? As cores verde e amarelo continuaram. Eu lembro que o Brasil até tentou fazer uma bandeira nos moldes americanos, mas ficou uma bandeira feia para arrebentar, na minha opinião. Ainda bem que não adotaram essa bandeira. E daí eles mudaram todo o simbolismo, né? O verde eles passaram a dizer que eram as matas do Brasil, isso depois da República, né? E o amarelo, o ouro, e depois tiraram esse Brasil Imperial e colocaram o Cruzeiro do Sul com a frase Ordem e Progresso no centro. E ali dizem que é o oceano, os rios do Brasil, o azul ali, ou o céu, não sei ao certo ali, certo? Mas, né? Então o que eu digo assim, na minha opinião? O Brasil, agora voltando ao começo do vídeo, minhas reflexões, o Brasil vejo que Dom João VI teve a atitude correta de vir para cá, senão ele perderia o Brasil sim. E pior, o Brasil ia ter se transformado em várias republiquetas, né? Vários países aí, muitos deles podiam ser insignificantes aí, né? O Brasil é o Brasil que é hoje, esse país grande, continental, com fronteiras bem definidas, graças ao Império, né? Graças ao Império. O Império que deixou o Brasil desse tamanho, graças aos imperadores, né? Dom Pedro I, mais ainda Dom Pedro II. A República ainda tem conseguiu ali uma parcela teve uma pequena participação na compra do Acre depois, já quando o Brasil se tornou República, mas o importante é que é consenso, né? O Brasil é o que é hoje graças ao Império, esse tamanho todo, tá? Certo? Então essa foi a participação aqui. Por isso que eu sou um simpatizante da monarquia. O Brasil tinha lá seus problemas, né? Mas era um país assim que é um país estável para o século XIX. A partir de quando entra a República no Brasil, se torna um país instável, né? Nós tivemos aí um período de República Velha, depois um período que um tirano, né, um ditador assumiu, que é Getúlio Vargas, que assumiu através de um golpe. Depois ele fez um outro golpe dentro desse golpe, né? Depois a República voltou, né, mas voltou por pouco tempo, período democrático. Daí vieram os militares em 64, ficaram aí por 20 anos. E depois teve, né, o período teve as eleições de 89. Aí a nossa democracia voltou, no caso, né, o povo assim pôde votar de novo. Só que aí o primeiro presidente teve impeachment no primeiro. E anos mais tarde teve uma que sofreu outro impeachment. Tem muita gente que diz que é golpe e tal, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o que importa é que o país, desde 1889, é um país instável. Na parte assim de governo. É um país assim que não segura. Claro, tem países piores que o Brasil. A gente vê aí, eu falei do Haiti, alguns vídeos passados, que é um país assim, bem estável. Mas o Brasil, nas devidas
proporções também é um país instável. A gente viu que tem tudo assim essa instabilidade aconteceu, né, de 1889 para cá, né? Mas assim, eu não creio nunca, né, que a monarquia vai voltar. Teve um plebiscito muito do mal feito em 1993, mal feito porque não soube explicar para a população direito o que é uma monarquia, o que é um parlamentarismo, né? Teve gente que votou em monarquia presidencialista, pra você ter uma base, né? Acho que o Brasil poderia ter uma república nos modos de um parlamentarista, como em Portugal tem, né? Mas o problema aqui é que o Brasil tem muitos partidos também, né? E isso também que não vai dar certo. Cada hora para fundar um partido você precisa de 400 mil assinaturas, se não me falha a memória, e você cria um outro partido por aí. Então também um parlamentarismo aqui não daria certo, eu creio. A não ser que tivesse uma reforma partidária das grandes, né? Extinguisse um monte de partido que o Brasil tem, né? Porque nos moldes atuais, se entrasse uma república parlamentarista, imagina tiver como presidente alguém do PT ou do PSDB, vamos dizer assim, e o primeiro-ministro ser ou do PT ou do PSDB. Imagina um brigando entre si e nós aqui que sofremos, né? Bom, essa é a minha opinião. Mas o que me consola como cristão, que se a monarquia não for implantada aqui, ela vai ser implantada um dia. Nós vamos viver um dia uma monarquia, né? Mas só que daí vai ser um reino perfeito. O reino de Deus, né? O reino de Cristo. Jesus será, né, o rei eterno. Esse é o desejo de todo cristão. Mas é isso aí. Acho que eu vou parando por aqui, porque o vídeo já está longo. Minhas considerações sobre o 7 de setembro. Eu ia falar de um outro assunto também, porque o sistema presidencialista, ao meu ver, não dá certo no Brasil. Eu ia falar nesse vídeo, mas ia ficar muito longo. Daí eu vou fazer um outro vídeo. Meu próximo vídeo vai falar disso aí, porque o presidencialismo não dá certo no Brasil. Certo? Mas aí fica com o próximo vídeo. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo 7 de setembro para vocês, cuidem-se, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.